Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos contar mais uma história de Paulo, mas antes nós vamos orar. Então, junte as suas mãozinhas, fechem os olhos e vamos conversar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por cada criança, obrigada pela sua palavra, obrigada porque a gente pode aprender mais de Ti a cada dia. Lhe peço que nos abençoe e nos ajude a entender a história de hoje. Em nome de Jesus que eu lhe oro. Amém. Bem, crianças, depois que Paulo e Silas foram presos lá em Filipos, eles decidiram ir para uma nova cidade, Tessalônica. Paulo, assim que chegou na cidade, logo foi nas sinagogas para poder falar do amor de Jesus para os judeus. Algumas pessoas ali acreditaram no que Paulo estava dizendo, mas outras ficaram muito bravas com Paulo. Não gostaram do que ele estava falando, então decidiram ir atrás de Paulo para prendê-lo. Paulo, muito esperto, decidiu se esconder. Ele se escondeu até a noitinha. Aí, quando todo mundo estava dormindo, Paulo e Silas fugiram. Será que eles fugiram para casa? Será que eles já estavam cansados e foram para casa? Não. Paulo e Silas sabiam que tinha muita gente que precisava ouvir do amor de Jesus. Então eles não desistiram. Eles foram para a próxima cidade, Bereia. Mais uma vez, assim que Paulo chegou na cidade, ele foi lá na sinagoga para falar do amor de Jesus para os judeus. As pessoas lá de Bereia eram bem espertas. Elas ouviam o que Paulo estava falando e iam lá nas escrituras, lá na Bíblia, para saber se Paulo estava falando a verdade. Crianças, a Bíblia, a gente pode confiar nela, porque ela é a palavra de Deus para nós. Lá a gente aprende mais sobre Jesus, a gente conhece a Deus, a gente aprende a obedecer e ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, algumas pessoas acreditaram em Paulo, mas aquelas pessoas lá de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando lá em Bereia. Então, foram atrás de Paulo lá também em Bereia para poder prendê-lo. Paulo teve que fugir de novo. Pois é, dessa vez ele foi sozinho, sem Silas. Ele foi para uma cidade chamada Atenas, lá na Grécia. Paulo, assim que chegou na cidade, ele viu que tinham vários altares, com várias estátuas e com vários deuses. Ele ficou muito triste. Ele viu que aquelas pessoas adoravam aqueles deuses e não conheciam um Deus verdadeiro. Ele foi até a sinagoga, ele falou sobre o amor de Jesus para os judeus, mas dessa vez Paulo fez mais. Ele foi até a praça da cidade para poder falar com aquelas pessoas. E aí ele disse: eu vi na cidade de vocês vários altares, várias estátuas de vários deuses. E percebi que tem um altar vazio, que não tem estátua nenhuma. E lá está escrito: ao Deus desconhecido. Pois bem, eu vou contar para vocês quem é esse Deus. É o meu Deus. É um Deus que não precisa de estátuas, de imagens para adorá-lo. Ele criou os céus, a terra e tudo que existe. Ele traz vida, ele deu vida a nós. E ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Esse Deus justo, poderoso e amoroso, ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E por Cristo, através de Jesus, nós somos salvos. Então, se arrependam de todo o pecado, de toda a maldade, e entreguem seus corações a esse Deus, a Cristo, nosso Salvador. Algumas pessoas acreditaram em Paulo, outras não. Mas Paulo já ficou muito feliz por aquelas que acreditaram. Bem, crianças, Paulo nessa história passou por 3 cidades: Tessalônica, Bereia e Atenas.
Nas 3 cidades, Paulo aproveitou cada oportunidade para falar do amor de Jesus para as pessoas. Então, eu deixo um desafio para vocês, para que vocês também aproveitem cada oportunidade para falar do amor de Jesus. Pode ser na escola, pode ser em casa, no parquinho. Aproveitem essas oportunidades, não deixem elas fugirem. Aproveitem e espalhem o amor de Jesus para aqueles que não conhecem Ele ainda. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa história e nos vemos na próxima. Um beijo!